Salve, galerinha do meu canal, tudo bem, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, amor da Virgem Maria. Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo bem? Eu estava neste momento tomando um banho e no banheiro eu estava refletindo sobre a passagem que diz na Bíblia que Absalão, filho de Davi, ele começa a fazer estratégia para tomar o reinado de Davi. E ele consegue. Davi foi escolhido por Deus para ser rei. Davi foi um homem segundo ao coração de Deus. Só que seu filho Absalão, ele seria o rei segundo depois da morte de Davi. Porque ele tinha estatura, ele era bonito, então ele tinha todo o porte de rei. Mas ele tinha que esperar cumprir o reinado do pai, automaticamente ele ia ser rei. Só que ele não quis isso. Ele não soube esperar o tempo de Deus. Ele quis no tempo dele. E por inveja, por orgulho, por muita coisa, por muitos pecados que vai entrando nesse contexto, ele já entrou nesta luta e começou a tramar o povo, começou a conquistar o povo. Antes do povo chegar no palácio para falar com o rei, ele foi conquistando aquele povo e foi dividindo, e foi criando, cultivando um povo como se ele fosse uma pessoa boa e como se o pai dele não tivesse louco. E aí entrou em guerra, em guerra, em guerra, e na luta contra o exército do pai dele. O pai dele não participou dessa guerra, mas ele morreu. Ele morreu estocado numa árvore. Quando ele passou de cavalo, ele ficou enganchado num galho de árvore. Então eu quero te dizer, meu irmão, que vale a pena esperar o tempo de Deus. E eu quero te dizer outra coisa, meu irmão. Tome cuidado, às vezes a gente estamos numa posse de rei, a gente estamos num nível mais alto porque Deus nos colocou diante de tantas lutas por mérito. Mas existem pessoas que querem nos derrubar. Existem pessoas que por inveja, por mérito, quer tomar o teu lugar, quer tomar o teu reinado, mas não quer pagar o preço que você paga. Existem pessoas, parentes próximos, às vezes pessoas dentro da sua casa. Eu não estou falando para você se afastar da sua família, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas tome cuidado, muitas das vezes, parente nosso quer puxar o nosso tapete. Pessoas do nosso lado, pessoas quer tomar o nosso lugar. Não, não consegue viver bem porque você está bem. E quer estar no nosso lugar, mas não quer pagar o preço que eu pago, não quer pagar o preço que você paga. Tome cuidado, na vida de Davi foi o filho dele. Só que Deus ele não deixa nada à tona. Não há nada que não venha a ser revelado. Porque aquele que confia no Senhor não se decepciona. Então, ele conseguiu tomar o reinado de Davi. Mas não durou por muito tempo. A mentira não dura por muito tempo. E aquele que estiver justo no Senhor, aquele que perecerá no Senhor, esse sim vencerá. E que duro foi para um pai perder o seu filho na guerra. Um filho traumar a guerra contra o próprio pai. Mas infelizmente foi o que aconteceu. Só que tudo isso eu quero te dizer, meu irmão, que isso foi um fruto de um pecado. Eu não vou estender muito não, mas tudo isso se aconteceu na vida de Davi porque foi um fruto de um pecado que ele cometeu com a Batseba, que era a mulher do melhor amigo dele. Além dele traumar a morte do cara, ele tomou a mulher do cara. Ou seja, esse foi um pecado duplo. Esse foi um dos maiores pecados de Davi. E vai dizer a palavra que o salário do pecado é a morte. Então Davi, um homem que seria segundo o coração de Deus, ou seja, Davi foi o homem segundo o coração de Deus.
Mas olha a ruína que aconteceu na vida dele por causa desses pecados. Olha a ruína que aconteceu na vida dele. Então, meu irmão, pense bem, porque assim, Deus ele é misericordioso, ele é justo, ele nos perdoa os nossos pecados, sim, perdoa. Mas você vai pagar por tudo que você plantou. Davi teve guerra com o filho, esse próprio filho que entrou em guerra com ele matou o irmão, que é o filho dele. Uma filha de Davi foi abusada sexualmente pelo próprio irmão, ou seja, olha que ruína teve na casa de Davi. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, Deus nos perdoa, Deus ele é misericordioso, mas ele também é justo. Então, se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi, mas se você plantou limão, você vai colher limão. Então, presta atenção, cuida, cuida também do nosso espiritual, para que nós não venha cair em pecados, principalmente pecados absurdos, que nos afasta de Deus e que nos faz morrer. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. Se esse vídeo te tocou, compartilha com mais pessoas para que seja tocado também pela palavra de Deus. Curte, tá bom? Curte e passa pro próximo, tá bom? Que essa palavra possa chegar a vários corações, tá bom, meu irmão? E tome cuidado e lê sempre a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Virgem Maria.